É isso. Onzelti. E o Corinthians, hein, Onzelti? E o Corinthians perguntaria o corintiano. O Corinthians perguntaria o corintiano. Cadê o Corinthians? Só conseguiu o resultado. O que a gente falou, que eficiência, hein? 2 chutes ali na casinha. Só resultado gols. Parece aquele papo do Parreira, pois né? É, né? O é detalhe. É. Mas hoje foi. Né? Corinthians. Uma coisa voltou para o Corinthians, aquele Corinthians antigo do Carille. A felicidade de fazer o gol nos momentos certos do jogo. Tava tomando uma pressão do Botafogo. Mas quando o Corinthians faz o gol, o jogo ainda não tinha cara. Aí até numa trama interessante que não se repetiu mais ali durante o jogo, envolvendo o Roger, que mais uma vez muito apático, né? Ele acaba substituído pelo Jonathan já numa sinalização de que é a vez do Jonathan mostrar um pouco de serviço porque o Roger não está mostrando. Uma trama ali também que envolveu o Romero, que foi bem, fez o segundo gol no jogo, uma bela jogada do Fagner, nos 2 lampejos que o Corinthians teve nesse jogo, o do primeiro gol e o do segundo, espacejados, e nesse meio tempo, só Botafogo jogando bola na área, a defesa meio tonta nesse tipo de lance, o Cássio fundamental, depois do segundo gol, principalmente, mas, enfim, durante todo o jogo também participou muito mais que o Jefferson, por exemplo, só assistiu o jogo. Então ficou essa sensação do Corinthians só do resultado. E um time também muito afunilado. Né? O jogo acaba, a única tentativa do Loss nesse sentido é quando ele coloca o Marquinhos Gabriel, que é também um cara meio já queimado com a torcida. O Mauro citou alguns nomes do Flamengo aí, o Marquinhos Gabriel está no Corinthians. Como estão os Rômulos, os Marlos Morenos e o que era do Santos lá que está no Flamengo, como é que chama? Giovani. O Giovani, esses jogadores marcados, né? E não deu certo. E mais uma vez não pôs o Pedrinho. Pois é, que é um clamor. O Pedrinho, né? Caramba, O que é um time muito impressionante. É um time tecnicamente muito pobre. Quando sai o gol do Rodriguinho, eu até comentei com o Léo que dos jogadores do Corinthians em campo, era o único jogador com condição de fazer um gol daquele. É um jogador capaz de alguma coisa. Sente-se falta de capacidade nesse time. E o Pedrinho é um cara que oferece. O Pedrinho é um cara a confiança assim, que ele tem para esse tipo de jogada, né? E até porque é um cara que joga pelo lado. O time de hoje não tinha opção pelo lado. Tinha o Fagner, que nem vai tanto, mas era o único que ia. O Avelar que também não vai. Pode esquecer que esse time perdeu o Sid Clay. Então, pela esquerda já não vai como ia. Perdeu um volante que chegava, que era o Maicon. Então, já não tem aquela força ali. Sim. René Júnior hoje particularmente muito mal. A relação dele com a bola. Tem um lance que ele cede um escanteio, que é um absurdo. Ele se atrapalha todo com a bola acaba indo para escanteio. Num jogo em que o time correu os maiores riscos justamente nessas bolas que o Botafogo tentava alçadas para a área. Né? Então ficou essa sensação de que veio o resultado, mas mais para frente, pensando-se mais para frente, é um momento que está todo mundo pensando mais para frente no campeonato, ou nos campeonatos. No não plural, nos esqueçamos que o Corinthians está vivo na Libertadores. 3 frentes o Corinthians, hein? O Corinthians está vivo também. E embora todos saibam das limitações, mas o Corinthians está vivo na Libertadores contra um adversário acessível, que é o Colo-Colo. Está vivo na Copa do Brasil contra outro adversário acessível, que é a Chape. Né? Bem ou mal está vivo no Brasileiro, e até a derrota do Flamengo hoje para o Corinthians foi ótima. Bolou o campeonato. Do ponto de vista do Corinthians, são 3 pontos a menos que você tira em relação ao líder. Agora, Então, são aqueles vazios aqui, a gente não pode ver, né? 20 mil, né? 20 mil. Não pode. Então, não pode acontecer. Esse negócio do público me intrigou. Ainda mais voltando de Copa do Mundo, tanto tempo sem... E os amistosos deram mais, né? É o terceiro... Mulher de graça, preço lá. É o terceiro pior público do Corinthians no ano, só perde para Corinthians e Mirassol, 15.144, Corinthians 0 São Bento 1, 14.493, os dois no Paulista. Certo. O que me intrigou foi o seguinte, foi anunciada uma venda antecipada de 19.355 ingressos. Certo. Tínhamos 19.830 pagantes. Só foi quem Mas comprou não vendeu antes. nem 500. Estranho isso, né? Né? É o grosso, momentos antes da partida do nosso grupo de WhatsApp do pessoal que cobre o Corinthians,
Pedimos ali, qual o número Estimativa. antecipado? Ah, o antecipado tá. era É o 19,355, antes do jogo começar. Se o público total é 19,830, então não vendeu nem 500 hoje. Achei estranho. Agora, para os padrões de Corinthians na arena, mas muito pelos abaixo. clarões no estádio, acho que é isso mesmo. O prático da história... São cenas raras, né? São cenas mais de 2018. Normalmente o né? lado vazio é o lado de cá, o lado das câmeras, que nem aparece na transmissão, né? De qualquer maneira, é o que a gente falava aqui na segunda-feira. A confiança que veio com os amistosos, ela vai toda abaixo se não ganhasse do Botafogo. Então, Isso, foi importante nesse aspecto, isso sim. constrói em cima disso. E os pontos também. O Corinthians não estava pontuando antes da parada. O Corinthians estava tomando uma atrás da outra, né? Era uma vitória nos últimos 6 jogos, é isso, Mauro? Você chegou a falar nos últimos 8 jogos? Uma vitória? Uma vitória, 4 derrotas e 3 empates. Era Então, uma vitória e 8 jogos. né? né? Alguns empates em casa com vitória 0-0. Em termos de título, isso é derrota. E há sempre uma preocupação quando um goleiro como o Cássio fica só treinando, né? E hoje ele foi excelente, né? Buscou bola no canto, teve aquela defesa no rebote com o pé, fez uma partida muito boa. O jogo poderia ficar mais sofrido se não fosse a boa partida do Cássio. E de fato, normalmente quando o goleiro tá só treinando, mas não tá com ritmo de competição, né? E ele não tava. Mas acho até por isso foi interessante ele voltar um pouquinho antes, né? Ele voltou até antes do Fagner, abriu mão de alguns dias aí de folga para se condicionar melhor e hoje foi muito bem no jogo. É que o poder de fogo do Botafogo é mesmo limitado. Né? O perdão no trocadilho. O perdão do trocadilho. O Botafogo só teve a oferecer o quê? No intervalo, a entrada do Pimpão, que é a bola mais cantada do mundo. O Pimpão até teve uma das boas chances que o Cássio vai buscar, é num chute do Pimpão. Mas a maioria desses chutes de longe, sem o melhor ângulo... Você está querendo dizer que se jogar assim contra o São Paulo... vai ter sérios problemas. Mas eu acho que é uma outra circunstância, entendeu? Sobretudo nessa... Pega a atual situação dos dois, o fator torcida única, o Celso falou, já foram vendidos 40 mil ingressos de forma antecipada. Então, assim, a pressão está toda no São Paulo. Pressão por jogar, disputando liderança do campeonato, contra o principal rival, em casa com torcida única. O Corinthians pode ser o time pobre tecnicamente, só reativo, só jogar no erro do São Paulo nesse jogo. Ele pode se sentir à vontade. É o oposto do jogo com o Botafogo. Não, um jogo como esse, que a gente está criticando aqui contra o Botafogo, igualzinho, contra o São Paulo, se vier o resultado, o Corinthians será elogiado. Exatamente. Qual foi a última vez que o São Paulo chegou nessa posição de superioridade em relação ao Corinthians? Faz tempo. Num clássico. Faz tempo. O São Paulo chegou nessa posição de superioridade, não digo, mas ele chegou a estar naquele paulista, aí já não vale, né? Já não vale. Já não vale, esquece. Agora, naquele também paulista chegou do numa Rogério posição de superioridade contra o Palmeiras, como nunca tinha chegado antes. É verdade, exatamente. Mas a condição É o clássico. agora contra o Corinthians é melhor do que a condição contra o Palmeiras no Allianz. Pela força. Não, e é no Morumbi, não sim, é no é Allianz. em casa. Essa, mas eu acho que é um jogo que o Corinthians não precisa propor nada. Ele precisa jogar pelo resultado. Que pode se defender ser um bem. belo empate. Exato. Do ponto de vista corintiano. Sim. Que também não é o fim do mundo do ponto de vista São Paulino. Claro que o torcedor tricolor vai querer vitória em classe. Exato. Mas, enfim, do ponto de vista da tabela... Exato. A vitória contra o Flamengo permitiria ao São Paulo não necessitar desesperadamente da vitória contra o Corinthians. O empate seria... Jogando esfarrapado. Mas você vai falar isso para 50 mil caras lá, não vai convencer, não. Não basta. Não basta. Não vai rolar. Vai bastar, não. Não vai rolar. Falei do nível de competitividade aqui do São Paulo, estava para brigar pelo título, né? Com que sei. Né? Depende. Depende. Mais 3 jogos e algum sucesso. Com relação ao Corinthians, parece que se criou uma coisa assim, não, é melhor não falar nada, porque o ano passado. Não, acho que dá para falar assim. Olhando o Corinthians desse jeito, Mauro, e como voltou hoje e tudo, imaginando como ele pode jogar e a preocupação que o Zé expôs aí com relação ao futuro próximo, acho que a gente estava até falando isso aqui esses dias, né? Você imaginar o Corinthians beliscando uma vaguinha para Libertadores via Campeonato Brasileiro, terminando o ano sem, de repente não é eliminado pela Chape na Copa do Brasil, avança mais uma casinha ali e tal. Faz um churrasco de fim de ano e comemora, né? Tá muito bom, né? Vende todo mundo, não tem dinheiro, endividado, deve um estádio de 2 bilhões. Ainda é campeão brasileiro, lamba os beijos e fala que é ótimo a vaga em Libertadores se acontecer. Tá muito bom, eu acho que existe uma preocupação muito grande com essa coisa. O Corinthians tem que disputar, o Corinthians não vai disputar título.
Em tese não vai ser uma surpresa muito grande se conseguir disputar um título, porque não tem elenco para isso. E hoje o Botafogo finalizou 22 vezes, 8 no alvo. O Cássio fez defesas difíceis. O Botafogo é um time com limitações, que estreou um novo técnico também agora. O Corinthians estreou antes ainda. O Paquetá foi agora, estreou. Para quem não sabe, né, com essa parada de Copa, o Alberto Valentim se mandou para a Arábia Saudita. Recebeu uma proposta e foi embora, para o Egito. Foi pro Egito? Não, foi para a Arábia Saudita, não foi? Foi Egito, não foi? Egito, Arábia Saudita. Time do Pieno. Pirâmides do Egito. Não, foi Arábia Saudita, né? Arábia Saudita. Vai ser vizinho lá do Caribe. Isso, Arábia Saudita. Mas, enfim, eu acho que hoje é uma vitória sobre um adversário que tem problemas, uma vitória com 2 finalizações certas, 2 gols, alto índice de aproveitamento. Aí nisso parecia até o Corinthians do Fábio Carille, né? Que fazia 3 pontos em jogos assim. O mais clássico foi aquele contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, né? Chutou 2 vezes no gol, ganhou 2-0. Mas sofria menos. Não viu, mas sofria menos. No Carille, o goleiro não trabalhava. Hoje o goleiro trabalhou e é o Botafogo com os problemas que o Botafogo tem. Então, acho que é uma vitória um pouco assim, pode ser meio mentirosa, né? E contra o São Paulo vai ser um teste bem diferente. Contra o São Paulo embalado, tudo, e numa outra situação. Acho que conta a favor agora, acho que o aspecto desse clássico é o aspecto até mais emocional. O São Paulo tem problemas sérios com o Corinthians, né? Sim. Então isso tem que ser superado, talvez nem tanto pelos jogadores, né? Mas aqueles jogadores estão há mais tempo. Acho que mais pelo ambiente são paulino, né? Torcedores e tudo. Entender que é preciso ter uma certa frieza nesse momento contra um adversário que joga meio que franco-atirador. Né? Porque o Corinthians é campeão brasileiro, perde jogador, não tem elenco. Se fizer uma campanha mediana, vai fazer o quê? Vai ter passeata na frente do CT, né? Vai reclamar? Reclamar de quê? Se reclamar, reclama dos dirigentes. Não vai reclamar do técnico, dos jogadores que lá estão, que eles não podem fazer mais do que isso. Né? As contratações são modestas, até em relação a 5 anos e meio, quando estava contratando um jogador de 15 bilhões de euros. O Alexandre Pato. Hoje está trocando o Júnior Dutra, mais um Caraminguá ali pelo Douglas, que veio do Fluminense. Que é até um bom jogador promissor, muito lesão, né? Muito frágil. Um problema sério. Esse é o maior problema desse menino. Inclusive, quando ele surgiu bem, depois até ele perdeu espaço. Aí apareceu o Wendel, né, que ele tomou a posição, que foi lá para Portugal, que acabou sendo vendido e ele ficou por lá. Tinha 2 Douglas, do Vasco, que foi contratado pelo Manchester City, e o do Fluminense. 2 bons jogadores. Muito bem, gente. Vamos fazer o nosso intervalinho? Daqui a pouco falar dessa vitória. Engraçado, é a Arábia Saudita mesmo, né? É que tem um site que deu Pirâmides também. É a Pirâmides do Egito, né? Que eu achava que o time que contratou o Keno também. Mas a Arábia Saudita. A Arábia Saudita mesmo. O árabe está impossível. É isso. Os árabes estão demais. Daqui a pouco Você pode escolher o país aí. Daqui a pouco vai ter filme de tubarão lá na Arábia Saudita. Vamos pro intervalo, a gente volta já para falar da vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro.